Amém. Graça e paz. Amém, meus irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós pedimos a Tua graça e o Teu socorro. Socorro para mim que vou falar e para os meus irmãos que vão ouvir. Espírito Santo de Deus, é a Tua palavra, não a nossa. Só o Senhor pode tomá-la e aplicá-la da forma devida. Por isso pedimos a Tua visitação e o Teu socorro. Em nome de Jesus. Eu coloco a mente das crianças que estão reunidas aí do lado. Peço a Tua graça e o Teu socorro sobre eles e os professores. E eu coloco a vida de cada irmão que está aqui nesse local. Eu coloco nossas mentes, nossos afetos, coloco aqueles irmãos mais maduros, aqueles irmãos mais imaturos, e eu peço a Tua graça e a Tua visitação sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo seja um ajudador nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos, dentro da permissão do Senhor, nós vamos estudar o livro de Jonas essa noite. Eu vou fazer ele de forma objetiva, para nós encerrarmos esse estudo sobre a ansiedade e a paternidade de Deus. Nós estamos desde ontem estudando essa natureza terrena que nós temos de fugir da dor, de evitarmos a dor. Então nós vimos alguns textos ontem. Vimos que a primeira grande dor que nós evitamos foi a que Adão evitou, que foi se deparar com a sua própria verdade. Não a verdade apenas do que ele fazia, mas a verdade de quem ele era. Nós evitamos essas duas verdades. Nós evitamos a verdade do que fazemos, nós temos dificuldade de nos depararmos com ela, assim como nós evitamos a verdade de quem somos, de admitirmos as lutas, as distorções, os pensamentos indevidos. Nós lutamos com isso, nós temos dificuldade de assumirmos nossa conduta e nossa realidade de quem somos. Quem são os irmãos que mais avançam no Senhor? São os irmãos que conseguem enfrentar isso, admitindo o que fazem e depois de um tempo o que são. Esses irmãos, eles passam por um processo simples, que os irmãos devem ouvir o tempo todo aqui, quando o vaso é quebrado e Deus refaz num vaso novo, maior, onde uma porção maior do Senhor pode ser depositada dentro desse vaso, né? Então, cada vez que uma verdade é incidida sobre nós, e nós temos arrependimento dessa verdade, nós temos tristeza com essa verdade pecaminosa que temos, nós passamos por esse processo do vaso, do bendito oleiro, nos quebrando, e para a glória dele nos refazendo num vaso maior, onde uma porção maior dele pode ser depositada em nós. Por isso que o livro de Miqueias tem uma profecia maravilhosa. Ali ele não usa a figura do vaso, ele usa a figura da tenda, mas é a mesma realidade. Ele vai dizer que as nossas tendas seriam alargadas, porque nós íamos conseguir receber mais, ter mais depósito. O fato é que nós somos o limitador. Deus não pode depositar 100 litros num vaso que comporta 50. Porém, Deus anseia fazer um depósito maior em nós. Para isso, Ele precisa, como um bendito oleiro, nos quebrar. Mas Ele é tão bom com Ele mesmo, em primeiro lugar, e depois conosco,
que Ele não nos deixa quebrados. Ele nos refaz num novo vaso. Para depois de algum tempo, revelar mais algo sobre nós. Lançar mais luz sobre nós. E nós novamente passarmos por esse bendito processo de quebrantamento. Mas, meus queridos, não existe quebrantamento sem verdade. Não existe. O Monte Moriá, ele tem 2 histórias escritas sobre ele. Os irmãos devem conhecer isso. O Monte Moriá é onde o templo foi construído. O templo reflete a igreja. Então essas 2 histórias do Monte Moriá precisam ocorrer conosco. A primeira história do Monte Moriá é que o pai sacrificou o filho. Foi onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado. E ali nós tiramos uma lição muito simples de que nossa vida toda cristã é baseada no sacrifício do filho pelo pai. O pai derramou amor sobre mim e sobre você, matando o seu próprio filho por amor a nós, levando o seu próprio filho ao sacrifício. Esse é o fundamento primeiro da igreja. Mas existe uma segunda história. Davi, no momento de desvario, num momento de arrogância, ele resolve levantar o censo de Israel. O censo do exército de Israel. Meus queridos, para vocês terem uma noção, o exército da China, que tem 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, o exército da China é um pouco menor que 3 milhões de pessoas. Joabe tenta dissuadir Davi a não levantar o censo. Davi firma naquilo. O exército dele, da nação dele. 1 milhão e quase 600 mil pessoas. Numa naçãozinha desse tamanho. Um exército poderosíssimo, conquistador. Uma nação abençoada pelo Senhor. Porém, o exército não era de Davi. Porque Deus opera com os exércitos dele. Do Senhor é a guerra. Davi diz para Golias, do Senhor é a guerra. A guerra não era dele. O exército não era dele. O exército era do Senhor. O número quem definia era o Senhor. Davi se arrepende daquilo que ele faz. Quando ele vê o número, o coração dele atemoriza. E o profeta vai até ele e diz que Deus iria tratar o pecado dele. O anjo do julgamento vem e mata 70 mil pessoas na nação de Israel. Suponho eu que 70 mil que tinham um coração semelhante a Davi. Porém, Davi de joelhos, quebrantado, de joelhos, quebrado, de ver o tamanho da tragédia do pecado dele, Davi levanta os olhos e ele vê o anjo numa eira, num lugar de moer o trigo. E um homem nesta eira. Davi se levanta, vai até esse lugar, aquele lugar é o Monte Moriá. A igreja de Deus ela é desenvolvida em 2 fundamentos. A igreja de Deus é desenvolvida no fundamento de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja de Deus é fundada num ato de amor. Ela precisa ser uma expressão de amor nessa terra. Amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por seu marido, desse casal com os seus filhos, de uns para com os outros. A igreja de Deus tem que ter como fundamento o amor. Porém, o segundo fundamento é que a igreja de Deus tem que repetidamente passar por quebrantamento.
Se tem uma coisa que nós temos, é pecado. E se tem uma coisa que nós precisamos, é de arrependimento. A igreja necessita disso. E o que nos impede de nos arrependermos? Meus queridos, a nossa alma é o impedimento. Nossos pensamentos, nossos afetos, nossa vontade é o impedimento. Olha esse texto. Paulo tem uma luta com a igreja de Corinto. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar. E eu vou pedir que os irmãos me ouçam com muitas reservas. Porque eu posso não estar certo. Então eu vou pedir que os irmãos me ouçam com reservas. O espinho de Paulo é mencionado nessa carta de 2 aos Coríntios. Um espinho permanente, que Deus não tirou, para manter ele num estado permanente de fraqueza e de quebrantamento. Alguns irmãos dizem que era o problema de visão que ele tinha. Outros irmãos sugerem que era alguma outra doença. Meus queridos, por que o espinho aparece no livro de 2 aos Coríntios? Porque a minha impressão é que o espinho de Paulo eram as lutas de relacionamento que ele tinha. Uma igreja que fazia oposição a ele. Uma liderança que fazia uma forte oposição a ele. Um povo que deveria ser a carta viva dele e que rejeitava sua instrução. Um líder que tem que escrever no capítulo 11 assim: suportai-me, pois, na minha loucura. E ele vai falar bem dele. Porque ele sabe que é loucura falar bem dele. Mas ele precisa falar bem dele para restaurar a autoridade que ele tinha com aquele povo. Meus queridos, um irmão sofrido naquele povo. E aí ele diz o que está acontecendo. Por que ele deseja avançar no relacionamento e os coríntios não permitem? Olha o que ele diz. Capítulo 6, versículo 11. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. O que limitava o avanço daquele relacionamento? O afeto daquelas pessoas. Como justa, ele vai dizer no versículo 13, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos, pois. A palavra filhos usado aqui, os irmãos lembram que só tem dois originais para filho, teknon e ruiós. Teknon é criancinha, ruiós é filho adulto. Aqui a palavra filho é teknon, criancinha. Quando uma pessoa mais madura deseja caminhar com alguém mais imaturo, qual é o limite daquele relacionamento? Do maduro ou do imaturo? Do imaturo. O irmão Spurgeon, ele tem uma frase que diz assim: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Nós somos em 150, 200 irmãos. Uma corrente de 200 irmãos. Qual é a capacidade dessa corrente? O seu elo mais frágil. Pessoas infantilizadas, imaturas, que não trataram a sua mente, os seus pensamentos, que não trataram os seus sentimentos. A palavra afeto, aqui, ela é tirada de intestino, de vísceras. Está falando de fígado, de rim, de pulmão. Por quê? Porque naquela época entendia-se que esta parte aqui era a fonte dos afetos nossos. Vocês querem ver? Quem aqui de vez em quando tem um afeto e sente um apertão no peito? Todos nós temos isso. Isso é ansiedade.
isso é angústia, vem aqui. Então eles traduziam o quê? Eles traduziam que o afeto estava aqui. Mas essa palavra fala de afetos intensos. Não é daquela coisa, eu vou andar um pouquinho, de, meu irmão, nossa, que bom que você fez hoje de manhã servindo a ceia para nós. Não, é aquela coisa do que, meu irmão, você não sabe como é que você me amou nessa manhã. Fala de um afeto intenso. Irmãos que têm um afeto exacerbado dentro de si, no bom e no mau sentido. Se é para falar, falam muito. Se é para rir, riem muito. Se é para brincar, brincam muito. Se é para ter limite, vão odiar. O irmão está falando desse tipo de afeto. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Meus queridos, o nosso pensamento e o nosso sentimento é um limitador para a nossa vontade. O nosso pensamento e o nosso sentimento é um limitador para a nossa vontade. O que Deus quer é alcançar a nossa vontade. Porém, nós temos limites na nossa mente e no nosso sentimento. E por que então não resolvemos? Porque não lidamos com a verdade. Pensamentos doloridos, afetos doloridos, não colocamos isso para fora em oração, em arrependimento, em tristeza, na luz da bendita palavra de Deus, não colocamos isso para fora e vamos permanecendo ano após ano, irmãos imaturos. E o corpo vai avançando e a gente não consegue avançar no mesmo ritmo. Meus irmãos, todos nós temos isso. Isso daqui não é meu, não é seu, nem é dos coríntios. Isso daqui é de todo ser humano. Alguns irmãos que são mais determinados, mais disciplinados, eles conseguem avançar um pouco mais. Outros tiveram os olhos abertos ao Senhor, avançam mais naturalmente. Mas a grande maioria de nós fica lutando, na mente e no sentimento. Ano após ano, temos crises com alguém. Ano após ano, estamos sofrendo com os mesmos pensamentos. Ano após ano, nas mesmas fugas, as mesmas tendências. Por quê? Porque não estamos lidando com a nossa verdade. Os irmãos estão compreendendo? E eu queria então abrir o livro de Jonas e mostrar para os irmãos como que Deus lida com um homem que foge. Capítulo 1. Por que Deus conta histórias? Porque no Velho Testamento Deus conta histórias. Deus é um excepcional contador de histórias. Por que o Velho Testamento conta histórias? Para nós tirarmos princípios. Os princípios vêm embutidos na história. Tá? Então nós vamos entendendo o que Deus quer nos comunicar através dos princípios. Então nós buscamos na história os princípios que Deus está colocando ali dentro. Presta atenção. Eu pego um drogado de 22 anos, usuário de crack. Tá? Vamos subir a idade dele. 25 anos. Esse drogadito, ele é maduro? Esse jovem de 25 anos, ele é maduro? Não. Por quê? Porque ele foge. Vem aqui um pouquinho. Viver dói. Não tem jeito. Se alguém aqui falar que não tem dor nenhuma na vida, é um tremendo mentiroso. Isso não é verdade. Vai ter dor física, vai ter dor emocional, vai ter dor espiritual. Viver dói. Quando dói, pesa. Pesou, qualquer um de nós quer fazer o quê?
fugir. Então tem dor e dor. Eu vou dar um beliscão. Dói. Ó. Ele teve muito respeito comigo. Por que Jonas fugiu? Porque alguma coisa doeu. Só que os irmãos têm que guardar o que eu estou dizendo. Quem foge, não cresce. Eu pego irmãos de anos de vida cristã, irmãos que leem a Bíblia, você vai conversar com eles, eles têm coisas básicas não tratadas. Por quê? Ele não tem a maturidade adequada. Por quê? Porque ele achou mecanismos de fugir sempre que Deus lança alguma luz sobre o coração dele. Meus queridos, Deus é tão dócil que Ele lança a luz que nós suportamos. Mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu, quando vou orientar alguém, eu corro o risco de abrir uma luz que a pessoa não suporta. Mas Deus nunca faz isso conosco. Ele não acende um holofote diante dos meus olhos, porque senão eu vou fechar os olhos. Ele revela a luz que eu suporto. Deus não pede nada para nenhum de nós que nós não aguentaríamos. Tudo que Ele pede é suportável para nós. Então o que acontece com Jonas? O Senhor vem e pede algo para ele. Algo dolorido. Até porque o caminho do Senhor é um caminho estreito. É um caminho de morte. Não é um caminho fácil. Espaçoso e largo é um caminho, mas que conduz para a perdição. Mas o caminho do Senhor é um caminho estreito. Então, o Senhor muitas vezes nos fala coisa passando um bálsamo. Mas o Senhor muitas vezes nos fala coisa que é um caminho estreito, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento, de quebrantamento. Porém, é o caminho do Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele entendeu que chegou a hora, em Lucas 9, Ele vira e diz, lá o texto, Lucas diz, que o Senhor tinha no semblante uma forte determinação de ir para... Chegou a hora de sofrer. Ele não teve medo daquilo. Esse é o nosso modelo. Então, quando o Senhor nos reserva um caminho de dor, nós temos que pôr os dois pés nesse caminho, a mente, o coração, o afeto, de um jeito adequado nesse caminho. O que houve com Jonas? Deixe-me ler alguns versículos e eu vou explicar para os irmãos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam a carga ao mar, a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu?
Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Até aqui. Quais os princípios que nós vamos tirando? O primeiro: o que significa a palavra Jonas no hebraico? Jonas significa pomba. Vocês lembram de ontem? A pomba desceu sobre o Senhor. Qual é a principal característica da pomba? Só pousa em lugar. O que o texto está dizendo, então, sobre Jonas? Está dizendo o seguinte: que ele tinha que ver qual era o lugar seguro para ele. A mente dele estava brigando. Meus queridos, qual é o lugar mais seguro para mim e para você? O centro da vontade de Deus. Todos nós sabemos isso, decore e salteado. Por que nós não vamos para lá? Porque a mente diz que não. Não é tão seguro assim. O afeto diz não. Isso daqui eu não vou dar conta. Então Jonas retrata a natureza que nós temos de procurarmos lugares de segurança. Lugares onde nós nos abriguemos e nos sintamos seguros naquele lugar. A gente procura pessoas, a gente procura médicos, a gente procura relacionamentos, a gente procura dinheiro, coisas que de alguma forma vão nos dar segurança. Cada um de nós aqui tem o seu cantinho de segurança, que não o Senhor. Porque o Senhor deveria ser o único abrigo seguro. Porém, a natureza de Jonas que está dentro de nós fez com que, ao longo da vida, nós fôssemos buscando lugares seguros. Meus queridos, é ridículo. Como é que Adão cose folha de figueira? Não é ridículo? O Deus que tudo vê, que tudo sabe, que havia criado ele, que havia criado Eva, o Deus que andava com ele pela viração do dia, mas na cabeça pecaminosa dele, o que aconteceu com ele? Não. Essa folha daqui vai me proteger. Onde é que uma folha de figueira protege? E a gente é tão complicado que a gente é igual a Adão. Adão esqueceu que folha de figueira enruga. Seca. E que aquilo ia ficar exposto. É igualzinho a gente. A gente escolhe um lugar, escolhe um caminho, escolhe um alívio que não está no Senhor. E que aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai ser descoberto pelos outros muito facilmente.
nós temos, ao estudar o ser humano na Bíblia, nós temos 3 certezas dele. As mesmas 3 nós vamos encontrar no Senhor. Quer dizer, as 3 nós temos no ser humano. E nós vamos ter 2 no Senhor e uma delas não é encontrada no Senhor. Quais as 3 certezas que nós temos a nosso respeito? O ser humano é pecador. Nós vamos pecar. Em segundo lugar, o ser humano tem necessidade de aceitação. Ele vai se apegar a alguém ou alguma coisa. O ser humano tem necessidade de aceitação. A gente, não me levantem a mão. A gente chama cachorro de filho. A gente diz que a gente é vovô de cachorro. Meus queridos, o que é isso? Senão a necessidade de aceitação. Qual é essa necessidade, senão a de apego, de aceitação? Segunda necessidade do homem, aceitação. Terceira necessidade, terceira característica do homem, o homem vai fugir. Nós somos, por natureza, fujões. Nós evitamos a luz. Nós evitamos o caminho do Senhor. Nós temos que ter uma firme determinação de caminhar em direção ao Senhor. Jonas retrata essa natureza adâmica que todos nós temos. Jonas retrata isso. Nós vamos pousar num lugar seguro. Por isso que um casal, ao conversar, se ela fizer uma crítica a ele de primeiro momento, mas e você? Porque para ele é mais seguro falar dela do que falar dele. Eu sei lá onde vai parar essa conversa. Eu sei lá o que eu vou ter que confessar para ela. Eu sei lá o que ela vai me questionar. Então esse movimento não é nada menos, nada mais do que um movimento de proteção e de fuga que todos nós temos. Mas, queridos, qual é a gravidade disso? Não havendo verdade, não há avanço, não há libertação, não há comunhão. Então Jonas, ele ouve a voz do Senhor. E essa voz diz o quê? Diz assim: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Queridos, Jonas era um profeta. Jonas sabia que havia uma profecia já dada sobre o reino do norte, de que a Assíria, cuja capital era Nínive, levaria a nação, o reino do norte, cativo. Então Jonas sabia que o seu povo seria levado cativo por aquela nação. E ele sabia que Deus é um Deus clemente. Deus é um Deus de misericórdia. E Deus estava mandando lá ele para clamar e falar de Deus, que se eles não se arrependessem, Deus destruiria eles. Então Jonas fez uma conta simples na cabeça dele. Eu não vou, eles não se arrependem, Deus os destrói e a nação de Israel não é levada cativa. Os irmãos estão entendendo? Como nós fazemos conta. Não, eu vou fazer com meu filho desse jeito, daquele outro. Não, com minha esposa eu vou fazer assim. Não, com o meu dinheiro eu vou fazer dessa maneira. Não, eu vou fazer esse negócio. Não, eu vou comprar tal coisa. A gente começa a fazer movimentos e estratégias na nossa cabeça, porque nós vamos fazer o que é mais seguro para nós. Fazemos sem temor diante de Deus. Fazemos sem pôr o joelho no chão e consultar o Senhor. Fazemos sem considerar qual é a vontade dEle. Fazemos sem temor de Deus nos nossos olhos. Por quê? Porque queremos fazer aquilo que nos dá mais segurança. Meus queridos, nem sempre o Senhor usa de bom senso. Ele vai curar um cego e gospe no chão. Ele joga bactéria no olho do cego. Qual o sentido disso? Me diz a lógica disso.
Não tem lógica nenhuma. Então nós fazemos o que o Senhor falou, porque esta é a segurança que nós temos, fazer aquilo que Ele nos falou. Confirmamos na palavra se foi o Senhor, confirmamos com as autoridades que nós temos se foi o Senhor, confirmamos com a multidão de conselheiros se é o Senhor, confirmamos com a paz de Cristo, não é a paz pessoal, porque existe uma paz enganosa, confirmamos pela paz de Cristo, seja a paz de Cristo, árbitro dos vossos corações, e confirmado que o Senhor quer aquilo, fazemos o que o Senhor pediu. Os irmãos estão entendendo? Porém, Jonas não faz isso. A palavra dispõe-te significa, fica de pé. Fica de pé e começa a fazer aquilo que eu estou te pedindo. Vai com urgência fazer isso daqui. Só que Jonas se dispõe. Mas no versículo 3 diz assim, Jonas se dispôs. Mas se dispôs para quê? Ele se pôs de pé. Ele se levantou. Mas ele se levantou para fugir do Senhor. Vocês querem ver uma fuga da mulher? Ela vê que um assunto vai dar em problema. Aí ela começa o quê? Porque querido? Porque querido? E por que querido? E o querido já não está ouvindo faz tempo. E por que querido? E por que ela repete? Porque ela tem segurança de que aquilo que ela está vendo é o que tem que ser feito. E eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que o papel dela é auxiliar e não convencer. O que ela tem que fazer? Falar 1, 2 vezes, pôr o joelho no chão e orar por aquele assunto. Jonas se dispôs, mas ele não se dispôs para fazer esse enfrentamento. Ele se dispôs para fugir. E é interessante que o texto diz assim, ele foge da presença do Senhor, ele foge da onde? A palavra presença no original hebraico significa face. Por que nós evitamos algumas reuniões? Por que nós evitamos alguns irmãos? Porque aquele irmão traz luz. Esses dias um pastor muito querido, muito consagrado, falou assim para mim, César, eu estou tão frustrado, mas eu estou aprendendo a lidar, porque eu vou em casamento, eu sento numa mesa e fico sozinho. Por que as pessoas não sentam perto? Porque parece que só de sentar perto com um homem mais sério, a pessoa já vai lançar luz sobre as coisas que ela tem. Nós evitamos aquelas pessoas que representam a face de Deus, que representam a pessoa de Deus. Nós evitamos reuniões, nós evitamos a mesa, nós vamos evitar uma série de situações para nós fugirmos da face de Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas não é só isso. Tem um outro princípio maravilhoso, porque diz assim, que ele foge para Tarsis. Sabe o que significa Tarsis no hebraico? Meus queridos, a Bíblia é maravilhosa demais. Sabe o que significa a palavra Tarsis no hebraico? Um paraíso, porém distante. Um irmão casado tem que ter uma conversa séria com sua esposa. Ele prefere o jogo. Tarsis. Um paraíso. Porém, alguma vez Jonas chegou em Tarsis? Nunca. Porque é um paraíso, porém é distante. Fugimos na comida, fugimos na bebida, fugimos na TV, fugimos no celular, fugimos na falação. Você quer ver uma fuga comum? Qual o lugar que os homens masculinos, o gênero masculino, mais conta piada?
Vocês sabem? Velório. Sabe por quê? Porque o assunto lá dentro é muito doloroso. Então eles saem, e aí eles vão contar piadinhas a respeito daquilo. Porque quanto mais dói, mais necessidade de fuga o ser humano vai ter. Então nós vamos buscando fugas e mais fugas. Meus irmãos, lazer não é pecado, comprar não é pecado, nada disso é pecado. Mas feito em excesso é sinal de fuga. Feito em momentos que eu deveria estar sentando e conversando sobre uma determinada verdade, constitui fuga. E a tristeza, aquilo te alivia, mas aquilo é um paraíso distante. Você sai do zero e chega no lugar nenhum. Você nunca consegue avançar na carreira espiritual. Os irmãos estão conseguindo entender? Então Jonas se dispõe. Ele se dispõe para fugir da face do Senhor. E ele elege uma Tarsis. A minha pergunta é, qual que é a tua Tarsis? Para onde você costuma fugir? O que te dá prazer? O que você faz de forma muito repetida? Pensa aí comigo. Pensou? Vocês querem uma outra fuga? Eu fiz uma lista de fugas. Simples. Sono. Dormir demais ou dormir de menos. Comida. Trabalho. Quais os homens aqui são viciados em trabalho? Só eu. Tem uns acanhados ali. Cadê os homens que vão se dispor, meus irmãos? Trabalho. E o trabalho é um vício, mas é um vício caprichado. Porque ele dá muito retorno. Ele dá dinheiro, ele dá reconhecimento, ele dá elogio, ele dá possibilidade de compra. O trabalho dá muito retorno. O que mais? Sexo. Nós vamos ter um momento que nós vamos conversar sobre isso. As práticas sexuais que a gente pode ter no oculto. Hoje, eu duvido que nós não vamos ter muitos irmãos aqui com problema de pornografia. Sabe o que é isso? Fuga. Isso é uma Tarsis. É um paraíso. Porém, é distante. Bebida. Crítica. Alguém, não levanta a mão. Alguém aqui é muito crítico, sempre tem alguma coisa a mais a ser melhorado? Meus queridos, isso é fuga. Porque quando eu critico o outro, eu não me vejo. Ou eu me vejo de um jeito que eu não sou. Eu não faria isto que o irmão fez. Eu não faria isso que fulano fez. Meus queridos, se não é a intervenção de Deus, nós fazemos tanta coisa indevida. Só não somos mais pecaminosos por causa da graça dele. Pensamentos. Esse eu quero saber. Quem aqui pensa muito? Levanta a mão. Levanta alto. Pensamento é uma fuga. Vocês querem ver um outro que é comum? Projetos. Quem que engata um projeto atrás do outro? Pode ser as irmãs dentro de casa. Uma hora é fuxico, outra hora é o tricô, outra hora é o ponto cruz, outra hora... Um projeto atrás do outro. Uma reforma que nunca acaba na casa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Queridos, sabe quem era viciado em projeto na Bíblia? Leia Eclesiastes capítulo 1. Salomão. Ele cuidava no texto do uniforme dos servos. Mas, meus queridos, onde é que um rei tem tempo para cuidar do uniforme? Vício, um projeto atrás do outro, uma mente que não parava, e por não parar, culmina
em problemas sexuais, em problemas financeiros. No seu filho, o que o povo falou? Alivia o jugo, porque o teu pai colocou um jugo pesado, financeiro, sobre nós. Como é que Salomão não teve percepção disso? Um homem sábio, porque ele tinha as fugas dele. Mulheres foram outra fuga. Qual é a necessidade? 300 mulheres, 700 concubinas. Isso é insano. Qual é a necessidade disso? Fuga. Uma coisa que não cessa na mente. Meus queridos, alguns de nós pensamos muito, fazemos muito projeto. Por quê? Porque nós fugimos nos nossos pensamentos. Nós vamos criando as nossas Tarses, os nossos paraísos distantes. Eu lembro, quando eu estava em Curitiba, estudante, acabar de me converter, e o meu pai tinha 6 filhos estudando fora, e eu morria de dó do dinheiro do meu pai. Então eu fazia um orçamento que todo mês faltava. Todo mês faltava. E aí a Alessi, ela já namorava com ela, a Alessi me socorria. Por isso que eu tenho que cuidar bem dela hoje, né? Olha o que eu fazia. Alguns já fizeram isso. Quantas vezes eu andava na rua olhando o chão? Para quê? Para achar um dinheiro? Quem aqui já teve essa fantasia de achar dinheiro na rua? Sabe por quê? Uma fuga. Vocês estão vendo a sutileza? A gente cria um paraíso distante. A gente cria uma forma de aliviar aquela dor que nós estamos tendo. O perfeccionismo é uma outra fuga. Terrível em quem tem. Quem aqui é perfeccionista, levanta a mão. Ou quem aqui é rígido, levanta a mão. Só? Levanta alto para eu ver. Isso. Meus queridos, coitado dos nossos filhos. Porque nós vamos judiar deles em função dessa tensão que nós colocamos. E sabe por que nós somos perfeccionistas? Porque se tu tiver daquele jeito, parece um paraíso. Que mulher aqui é viciada em limpeza? Levanta a mão. A irmã levantou a mão. Qual o seu nome? Ana Karina. Eu fui viciado em limpeza. Tá? Em organização. Você limpa a casa. Terminou, você limpa que dia? Ou todo dia? Você gosta de tudo organizado. Você é viciado em limpeza, você falou. Tá? Qual é a sensação depois que tudo está limpo? Gente, que delícia. Ai, que gostoso. Sabe o que é isso? Tarses. Está fazendo sentido para os irmãos? Qual um dos pecados que o Senhor mencionou na lista dos 10 mandamentos? Não cobiçarás. Por que a gente cobiça? Tarses. Ai, se eu fosse casado com fulano, se eu tivesse ciclano, ai, se eu tivesse esse salário, ai, se eu tivesse aquela aposentadoria, ai, se eu ocupasse tal lugar. Sabe por que a gente cobiça? Porque a cobiça nos leva para essa Tarsis. E a gente tem prazer naquilo. Existe um estudioso, acho que eu coloquei isso para os irmãos, que diz o seguinte, que nós nunca cobiçamos coisas ou pessoas. Porque se nós cobiçássemos apenas coisas e pessoas, rico não teria cobiça. Mas ele diz que nós cobiçamos a felicidade que a gente supõe que a pessoa tem naquela pessoa, naquela coisa. Ai, se eu tivesse aquele carro. Ai, se eu tivesse aquela esposa. Ai, se eu tivesse aquela casa. A gente supõe essa felicidade, meus queridos. O que é isso? Tarsis. Gritando dentro de nós. E esse impulso nos levando a se dispor, mas a buscar esse paraíso distante. E aí o que ele faz? Ele diz assim,
E tendo descido a Jope. Sabe o que significa Jope? Beleza. Gente, a Bíblia não é maravilhosa? Gente, é maravilhoso. Então nós vamos procurar algo belo, algo que nos agrade. Pagou, pois, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Este paraíso que nós buscamos, esse paraíso chamado Tarsis, não aquele, esse daqui, não será alcançado. E a gente paga preço para fugir. Qual é o preço da fuga? O preço da fuga é o não crescimento. E meus queridos, eu vou dar uma palavra muito particular para os homens agora. Sejam os jovens, sejam os adultos. Prestem atenção. Nós somos a semente da casa. A nossa casa alcança o que nós alcançamos. Nós somos o prumo da casa. Deixa eu explicar. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina. Sabe o que é a pedra de esquina? Você vai levantar uma parede. Essa parede aqui, quando foi levantada, se for da forma convencional, é colocado um tijolo aqui e um tijolo na outra coluna. Passa-se um fio. E aí a parede é levantada no risco daquele fio. Então a pedra de esquina é a pedra de modelo. Quem é a pedra de esquina? Jesus. Porém, quem que representa Jesus no casamento? O homem. Se nós formos uma pedra torta, a casa inteira fica torta. Se tem uma coisa, essa humanidade está do jeito que está, apenas por falta de homens. As mulheres estão desorganizadas, estão duras, estão assumindo papéis que não lhes pertencem diante de Deus, porque nós somos uma pedra de esquina torta. E somos tortos porque fugimos. Somos tortos porque não enfrentamos a realidade nossa, as nossas verdades. Encontramos desculpas e mais desculpas para não resolvermos as tendências pecaminosas que nós temos. Os homens dessa congregação precisam se colocar de pé, se dispor diante do Senhor para não fugirem da face do Senhor. Os irmãos estão entendendo? E eu não estou falando de vir reunir. Porque isso os irmãos fazem. Mas eu estou falando daquele tempo devocional íntimo, onde luz é lançada, onde pecado recebe nome. Eu sou adúltero, eu tenho problema de imoralidade, eu sou ladrão, eu roubo o tempo do meu patrão, eu já roubei dinheiro de fulano e de ciclano, eu tenho o problema de falar demais, eu tenho o problema de fugir. Dá nome para os nossos pecados. E depois que fizermos isso, diante de Deus, chamarmos nossas mulheres, chamarmos nossos filhos e começarmos, mediante a orientação do Senhor, a pedir perdão por quem somos, por aquilo que fazemos, por quem somos. E são essas as pessoas que Deus derrama o Espírito. Porque Deus não pode derramar o Espírito naquilo que está cheio. Nós temos que ser esvaziados pela confissão, pelo quebrantamento, pelo arrependimento. Não é à toa que essa história se dá com um homem e não com uma mulher. Porque nós, homens, precisamos como nunca dessa atitude de enfrentamento das nossas lutas pessoais. Jonas se dispõe, embarca no navio. Qual é o preço que nós pagamos quando fugimos? Paramos o nosso crescimento. No capítulo 3, a mesma ordem é falada para Jonas. Deus tem que repetir a ordem. Jonas,
se dispõe, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque senão eu vou vir e vou destruir ela. Por que Deus tem que falar a mesma coisa? Porque Jonas fugiu da primeira vez. Deus não nos passa para o segundo ano se não completarmos o primeiro. O ser humano é tão, e na nossa cultura isso acontece, o ser humano é tão distorcido que existe na escola fundamental uma coisa chamada, eu não sou um especialista, então eu posso estar errado, educação continuada. Então nos primeiros anos você vai evitar reprovar. Não reprova não, vai passando. Vai passando. Porque você tem a esperança de que ali na frente algo vai acontecer. Queridos, espiritualmente falando, isso não acontece. Você não obedeceu, você parou o crescimento. Pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 10 anos. Daqui 10 anos, a ordem, a hora que vier, a hora que você estiver bem com o Senhor vai falar a mesma ordem que foi desobedecida lá atrás. Jonas se dispôs. E o que acontece? Ele entra lá no navio. E esse navio está numa tempestade. Vejam o final do versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Qual é a fuga aqui? Lucas, ao descrever Pedro, Tiago e João no Getsêmani, diz que eles dormiram o sono da tristeza. Porque o Senhor ia morrer. E eles sabiam, o Senhor havia dito com todas as letras. E eles ficaram tristes, e para aliviar aquela tristeza, o que eles fizeram? Fugiram. Fugiram onde? No sono. Uma Tarsis. Os irmãos estão entendendo? Jonas continuou nesse processo de fuga. Aí, o que acontece com ele? Chega um momento em que nós vamos entrando numa crise. O Senhor tem que trazer sobre nós uma tempestade. O Senhor tem que trazer sobre nós uma situação mais difícil. Meus irmãos, eu me converti aos 15 anos. Aos 23 anos eu tive uma crise de ansiedade e depressão. Eu contei para os irmãos, num dos estudos. Meus queridos, eu fiquei 4 anos nessa crise. No final desses 4 anos, eu abri toda a minha verdade. Eu contei para os irmãos como eu confessei, né? A lentidão que eu tive. Acho que contei para os irmãos. Eu fui extremamente lento para obedecer ao Senhor. Quando eu confessei os meus pecados a Leci, confessei a um irmão que eu procurei ajuda, quando eu confessei a Leci, o meu crescimento pegou outro ritmo. Porque o impedimento foi removido dali. E aí eu passei a crescer no Senhor de uma outra maneira. Chega um momento em que o Senhor tem que trazer uma crise, uma situação mais difícil, para que aquelas verdades que por anos estiveram povoando a mente e o afeto da gente, possam vir para fora. E Deus então comunicar conosco quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós somos. Deus então lançar luz dessa verdade, nos convencendo dessa verdade. Queridos, não precisaria ser assim. Mas a nossa resistência faz com que o Senhor tenha que trazer uma tempestade sobre nós. E o que é triste, essa tempestade não veio só sobre Jonas, porque veio sobre todos os marinheiros que estavam naquele barco. Isso é para que nós compreendamos uma coisa muito simples. Um planta, na vida familiar, um planta, e todo mundo colhe. Na vida familiar não tem outra maneira de ser. Um plantou, todo mundo vai colher. Porém, o pecado do pai e o pecado da mãe são mais graves. Porque nós somos modelo, nós somos referência.
Então chega um ponto em que o Senhor precisa nos tratar. E como nós estamos recusando, o Senhor vai usar a vida de alguém. No caso aqui, usou os marinheiros. E os marinheiros acordaram Jonas, porque eles entenderam alguma coisa está acontecendo. E Jonas, lá no versículo 10, já tinha dito para eles: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então Jonas estava dizendo, ele estava numa crise tão grande que ele falava até o que não devia. Quem em nós, numa crise de ansiedade, não fala o que não deve? Porque a gente fica descompensado. Se ele está fugindo, o que era para ele fazer? Alguém em fuga faz o quê? Fica quietinho. Mas não, ele estava tão descompensado que ele falou com aquelas pessoas. E, meus queridos, ele abre que ele é hebreu. Ele abre que o Senhor, que o Jeová, ele é Senhor do céu e da terra, do mar e de tudo que neles existe. E os marinheiros, aquela região é uma região estreita, muito possivelmente conhecem a história do Mar Vermelho. Que marinheiro que não vai conhecer a história do Mar Vermelho? Então aqueles marinheiros ficam apreensivos. E eles então dizem para Jonas, perguntam o que ele é, o que tem que fazer, e Jonas diz: me joga no mar. Me joga na tempestade. Que o mar revolto vai parar, vai acalmar. E eles tinham temor. Tentaram remar. Até que a tempestade ficou numa adversidade muito grande, eles pedem perdão ao Deus, e eles lançam Jonas ao mar. E a tempestade cessa. E esses homens temem ao Deus dos céus. Nossa crise. Deus não tem medo de colocar um filho dele em crise. E Deus vai usar a crise para dar um testemunho. Deus usa as crises que a gente tem para dar um testemunho. Eu nunca compreenderia os irmãos se eu não tivesse passado por crise. Eu nunca entenderia esse funcionamento da nossa alma se o Senhor não tivesse permitido que eu passasse. Bendita crise, santa crise, provocada pelo meu pecado, mas santa conduta de Deus na minha crise, para que eu então fosse resgatado das minhas verdades dentro dessa crise. Os irmãos estão entendendo? Porém, Jonas mergulha. E o Senhor levanta um grande peixe, possivelmente um cachalote, e não uma baleia. Nós temos uma história aqui na Argentina, inclusive com fotografia de um homem que foi tirado, de um marinheiro, que foi tirado de dentro de um cachalote. Então Jonas, só o Senhor, né? Se o texto dissesse que Jonas tinha engolido o cachalote, eu não tinha problema de acreditar. O cachalote engolindo Jonas está mais fácil ainda. E aí, tenta entender os princípios que vão ser ensinados agora. Meus irmãos, só mais um instante eu encerro, tá? Tenta entender os princípios. Na crise, qual a primeira coisa que ele faz? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Qual a primeira coisa que a gente faz em crise? Ora. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, seu meu socorro. Senhor, me ajuda. Meus queridos, em crise de ansiedade só entende quem já teve. Aquilo é desesperador. Só entende quem passou. Senhor, me ajuda. Senhor, seu meu socorro. Isso é o que a Bíblia chama de súplica. Uma palavra de estudo. Uma frase de estudo. Não é aquela oração normal que nós fazemos. É uma súplica. Senhor, o Senhor está vendo. Senhor, o Senhor está vendo. Senhor, me socorre.
Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. E Jonas tinha uma segurança. Ele sabia que não importava onde, ele estava sendo ouvido. Gravem aí, Salmo 63, 13. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, o seu favor. Jonas tinha segurança nessas verdades, meus queridos. E então, ele começa a oração dele, mas aí nós tiramos alguns princípios. Vejam o primeiro. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Toda crise que nós enfrentamos, mais severa, ela é um momento de escuridão. Como nós não lidamos com a verdade, ali atrás, nós estamos num momento de escuridão. Não sabemos exatamente para onde ir, o que fazer. Somos tomados por essa escuridão própria do profundo. O profundo dos mares é escuro. Muito escuro. É uma treva. Ainda não alcançado plenamente, né? Nós temos esse submarino argentino agora, ele possivelmente caiu, o lugar que ele caiu é só 200 metros de profundidade, porém está perto de um lugar que vai até 2.000 metros de profundidade. Então eles não têm certeza se ele não deslocou e não foi para o mais profundo. E aí? Como é que você faz? Quanto tempo vai? Você levantar essa informação. Nas crises, nós temos uma situação desesperadora porque nós não sabemos para onde ir e o que fazer. Primeira coisa. Depois diz assim, e a corrente, versículo 3, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Meus queridos, ele está no ventre do grande peixe. Ele está no estômago do grande peixe. Você está me entendendo? O peixe vai nadar de que jeito? De que jeito que Jonas vai ficar lá dentro? Oscilando. Imagina o interior do estômago. Jonas não tem pegada. Ele não tem onde se apoiar. Então presta atenção, isso daqui fala da oscilação que nós temos na crise. Tem dia que a gente está bem. Depois tem uma semana ruim. E aí tem meio dia que a gente fica bom. Depois tem um dia inteiro que a gente fica ruim de novo. Depois tem 3 dias que a gente melhora. Depois vem uma notícia desagradável e a gente passa mais uma semana sofrido. Meus queridos, a crise da fuga nos põe numa variação monstruosa. Esta é a oscilação que a Bíblia está ensinando. Os irmãos estão entendendo? Isso é normal na crise. O que nós temos que nos fixar é no Senhor. Mas não apenas isso. Ele diz assim, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Meus queridos, a onda na Bíblia é sinal de tribulação, de problema. Então nós vamos ter problemas que aparentemente são maiores que nós. Depois ele diz assim, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Qual é a sensação na crise? Solidão. Parece que ninguém entende. Quando eu tive a crise, eu fui acusado de que aquilo era espírito maligno. Eu fui acusado de que eu tinha pecado escondido. Eu fui acusado de não ser um homem cheio do Espírito. Eu convivia numa igreja mais avivada. De ser um homem que estava resistindo à obra do Espírito Santo, porque eu questionava algumas práticas da igreja. Então, muita coisa é falada, a gente tem uma sensação de solidão enorme na crise. Que mais? Ele diz assim, versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram onde? Porque toda a crise de ansiedade dá uma sensação de que eu estou enlouquecendo,
Quem aqui já teve sensação de que estava pirando? Sabe por quê? Está todo mundo aqui inteiro, ninguém surtou. Sabe por quê? Porque quando o pensamento acelera demais, e eu não consigo parar, eu tenho a sensação que eu estou a um passo da insanidade. Isso é sensação, mas não é loucura. Por que que diz que as algas envolveram a cabeça dele? Porque a cabeça nos fala do pensamento nosso. Os irmãos estão entendendo? São sensações que nós temos na crise, na fuga. Você pode fugir o tempo que você quiser, mas vai chegar um momento que o Senhor vai trazer uma tempestade. Louvado seja o nome dele. Amém? Porque a tempestade é o instrumento dele de salvação para nós. Ele é o nosso Salvador, não a tempestade. A tempestade é apenas o instrumento que ele traz de salvação para nós. Aí ele termina dizendo assim, no versículo 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Meus queridos, o que tem a ver idolatria com isso daqui? Aparentemente, nada. Porém, você sabe qual é a primeira coisa que um ídolo faz conosco? Como que eu sei se eu sou idólatra? Alguém aqui é idólatra? A ideia é a seguinte: todos aqui são. Deixa eu explicar como. A primeira vez que o ídolo aparece na Bíblia é em Levítico. Não vos virareis para os ídolos. Então eu estou olhando o Senhor, eu me viro e vou em direção ao ídolo. Jonas estava virado para o Senhor, na face do Senhor, ele virou para algum lugar. A segunda vez que vai aparecer o ídolo é no bezerro de ouro. Olha o que o ídolo fez com a nação de Israel. A primeira coisa, o texto diz assim: nós não sabemos o que ocorreu com esse tal de Moisés. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. O que o ídolo dá? Segurança. Arão foi lá, jogou, como ele diz, e saiu aquele bezerro, como se ninguém tivesse feito algo. Ele explicou ali a coisa desse jeito. E quando tinha um bezerro de ouro, o que eles fizeram? Eles fizeram uma festa. O ídolo dá duas coisas: segurança e prazer. Por que Jonas fala da idolatria? Porque qual era o ídolo de Jonas? A fuga dele. No que você gasta muito tempo? Se não for num desses 4 excessos, você tem risco de ter ídolo. Quais os 4 excessos possíveis? Amar a Deus de toda a alma, com todo o entendimento, toda a força, todo o coração. Orar sem cessar. Tudo que eu fizer, fazer com gratidão. Em tudo dai graças. E tudo que eu fizer, fazer para a glória do Senhor. Seja no falar, no agir, no comer, no levantar. Se não for a glória, a gratidão, a oração e o amar a Deus, se você fizer alguma coisa em excesso, isso é um ídolo. O que te dá segurança e o que te dá prazer? Então Jonas está dizendo o seguinte: eu tenho que pedir perdão porque eu sou idólatra. E aí ele termina o capítulo 3 dizendo assim, o capítulo 2. Ao Senhor pertence a salvação. Final do versículo 9. E aí então, quando nós alcançamos isso, Jonas de um momento para o outro é tirado da crise. Presta atenção para aqueles que estão em crise. Não levanta a mão não. A hora que você menos esperar vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu vejo isso toda semana. Nossa, louvado seja o nome do Senhor. A hora que você menos esperar, o Senhor dá ordem para o grande peixe e ele te vomita. E você sai daquela crise. O problema
é que 3 dias e 3 noites no suco gástrico te deixa mais alvo que a neve. Jonas saiu branco, corroído pelo suco gástrico. O Senhor tem que deixar uma ou outra marca em nós. Vocês lembram em Jacó? Feriu a coxa. Vocês lembram em Moisés? Feriu a língua. Aqui em Jonas, feriu a pele dele. Para nós nos lembrarmos de nunca mais trilharmos aquele caminho de fuga novamente. Meus queridos, a luta para não fugir vai até o caixão. Não vai ter jeito. Qualquer momento da vida nós podemos retornar a esse caminho de fuga. Mas se o Senhor nos der graça, nós vamos aprender a não fugir. Porém, a história não termina aí. E eu já vou encerrar. Jonas vai até Nínive. E diz que lá em Nínive, ele prega ao povo. E a cidade de Nínive era uma cidade de ser percorrida em 3 dias. Era uma capital. Era uma cidade grande. E ele tinha que clamar contra aquela cidade. E Jonas, o texto diz que ele necessitava de 3 dias para percorrer aquela cidade. Porém, o texto diz assim, diz no versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de porque quando nós vamos saindo da crise, nós vamos saindo de que jeito? Devagar. Com temor. Para não incorrer nos mesmos erros de antes. Então nós vamos devagar. A crise tem que te ensinar alguma verdade. Em geral, por que caímos na crise? Caímos na crise porque nós temos verdades que nós não lidamos. Então nós fugimos dessas verdades. Por isso o Senhor permite uma crise maior para revelar essas verdades internas que nós temos. Então, quando nós retomamos devagar, gradativamente. Às vezes o Senhor quer pôr um limite no trabalho. Você está em crise porque você trabalha muito. Às vezes você está em crise porque tem uma determinada verdade que você não lidou bem. E o Senhor quer que você retome aquilo, mas retome de um jeito tranquilo, leve, entendendo como aquilo era para você nunca mais trilhar aquele caminho. E aí, o que acontece? Aí os ninivitas se arrependem. O rei se arrepende, faz um clamor, 120.000 pessoas. O arrependimento desse povo é tão severo que até os animais eles jogam pó sobre eles em sinal de arrependimento. Meus queridos, esse rei e esse povo ouviu e se arrependeu. Possivelmente os marinheiros haviam chego naquela cidade e contado aquele milagre. Jonas, quando chega daquele jeito com a sua pele, é uma confirmação de tudo isso. O Senhor não precisava disso, mas usou também estas coisas. E aqueles ninivitas se encontram então arrependidos. Mas qual é o problema do nosso irmão Jonas? Qual era a verdade dele? Ele não era um irmão misericordioso. Ele não era uma pessoa que tinha alegria em ver o arrependimento dos outros. Ou ele era tão idólatra que ele amava a nação de Israel mais do que o ser humano. Deus pode destruir esses 120.000, mas preserva a nação de Israel. Tem algumas pessoas que são assim. São tão ligadas, são tão patriotas, que não importam o que acontece com os outros, o que importa é preservar a nação deles. Eu não sei qual era a motivação de Jonas, eu sei de uma coisa, esse irmão não tinha misericórdia. E Deus queria lançar luz sobre essa verdade. E aí o capítulo 4 diz assim, com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Oh, mas como Deus é especialista em pôr a gente para fora. Em trazer a verdade da gente para fora.
Pessoas que não se sentem bem aceitas vão ranger os dentes para o outro. Vem cá, irmão. Você não gosta de mim. Faz uma cara feia. Faz uma cara de ira. Faz uma cara de assassinato. Vocês acham que isso não tem entre nós? Ou vocês acham que não tem Jonas aqui? Vocês acham que não tem homicida entre nós? Vocês acham que quando a gente fala mal do outro, nós não estamos matando o outro? Sabe qual é o problema? A ira, a primeira vez que apareceu na Bíblia foi no caso de Caim e Abel. O primeiro sentimento do ser humano, medo. O segundo sentimento do ser humano, ira. Apareceu lá. Caim e Abel, nós sabemos espiritualmente o que representa. Caim representa as obras, Abel representa a justificação pela fé. Então, espiritualmente está encerrado o assunto. Os irmãos conseguem entender isso com facilidade. Porém, eu vou falar emocionalmente. Caim não se sentiu aceito. Deus não aceitou ele. Porque ele não trouxe a oferta que Deus queria. Deus não teve problema com ele. Deus teve problema com a oferta dele. Porque ele sabia qual era a oferta. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Vocês acham que Deus ia falar isso para ele se Deus não tivesse clareza de que ele sabia qual é o proceder bem? Então ele não se sentiu amado e aceito. E por não se sentir amado e aceito, o que ele fez? Faz a cara de ódio. Odiou alguém. Sabe quando vem o ódio? Quando eu não me sinto plenamente aceito. Se você estudar o texto, tem umas curiosidades lá no caso de Caim. Porque diz assim, que o Senhor não aceitou. Aí diz assim, o Senhor vem até ele. Então, quem aqui é irritado? Levanta a mão. Bravo ou irritado? Levanta bem a mão. Mas bem. Presta atenção. Deus visita o irritado. Porque quando a pessoa está irritada, olha o que o texto diz. O texto diz assim, que o Senhor veio até ele. Assim como vem até Jonas. Porque o Senhor sabe que a irritação é um sentimento que, se não cuidar, vira pecado. Então o Senhor faz uma visita, trazendo clareza na mente daquela pessoa de como ela deve proceder. Então o Senhor vira e diz assim, por que andas descaído o teu semblante? Essa fisionomia. O Senhor vem até nós. E aí o Senhor diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Sabe o que é proceder bem e proceder mal no original hebraico? Estar satisfeito. Sabe quando é que a gente tem raiva? Quando é que a gente tem ira? Quando a gente não está satisfeito. E a gente não está satisfeito porque não se sente aceito. Não se sente amado. Não se sente cuidado. Não se sente visitado pelo Senhor. Não se sente aceito pelo Senhor, não se sente aceito pelas pessoas, aí então nós odiamos. Quem são as pessoas que mais odeiam? Ouçam com reservas, porque a psicologia diz isso. Aqueles que não tiveram aceitação, especialmente de mãe. Porque você não espera que uma mãe rejeite. Aí eles lutam mais ainda com isso, com esse sentimento dentro de si. Meus queridos, Jonas tinha essa luta interna. Ele só estava satisfeito se aquela nação fosse destruída e Israel não fosse levado cativo. E o Senhor então começa a ministrar a ele. Porém, antes de ministrar, diz assim, o versículo
3, diz assim: peço-te, pois, Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu não vou entrar no assunto, mas eu só tenho que falar o seguinte, porque está no texto. Nem todo pensamento de morte é desejo de suicídio. Nem todo pensamento de morte é desejo de suicídio. Porque, como foi falado, a morte resolve muita coisa. Estava tão dolorido para Jonas, mas estava tão dolorido para Jonas, mas tão dolorido, que ele começou a pensar o quê? É melhor que eu morra. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas um tanto grande de nós já pensou na sua morte pessoal. Só em forma de morte, não em forma de suicídio. Mas já teve esse pensamento. Por quê? Porque o suicídio é a fuga das fugas. É a maior fuga de todas. Onde eu supostamente vou encerrar a minha dor. Se acabasse aqui, encerrou. O problema é que não acaba aqui. Existe uma dor de ranger de dentes depois. Uma dor maior ainda depois. Porém, Jonas tem esta luta pessoal dentro de si. E Deus quer mostrar para ele que ele não é um irmão misericordioso. Como é que Deus encerra isso? Deus manda um verme, Deus manda uma planta para fazer sombra para ele, e ele está ali sem o pensamento de morte, porque ele está numa sombra. Deus manda um verme que fere aquela planta e aquela sombra acaba. E novamente Deus fala com Jonas. Jonas tem novamente o pensamento de morte. Vai repetir lá no versículo 8, né? Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Queridos, novamente o pensamento de morte vem. E aí o Senhor ministra. E o Senhor fala sobre a graça e a misericórdia que Ele precisa ter com as pessoas. De que jeito que a história termina? Indefinida. Porque Jonas se matou ou não? Jonas obedeceu plenamente ou não? Ele entendeu ou não? Nós não sabemos o que houve exatamente com Jonas. Por quê? Do meu ponto de vista, por que a história termina sem um fim? Porque os fujões vão ter que cuidar disso até o final da vida. Aqueles que fogem vão ter que cuidar disso até o final da vida. Não tem jeito a não ser mantendo a vida diariamente em ordem. Se você deixar remontar pecado, você vai para Tarsis. Os irmãos estão entendendo? Do meu ponto de vista, então, termina indefinido, porque esta é uma luta que todos nós teremos por toda a nossa vida, de não fugirmos. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E eu peço que, por misericórdia, o Senhor aplique ela de forma devida ao coração de cada um de nós. Ajuda com que esta palavra seja bem compreendida. Nós resistimos a Satanás, que pode distorcer a Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.